Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre soluções químicas. O que são soluções químicas, né? Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Lembrando que homogêneas são aquelas que possuem uma fase só. Por exemplo, o sal dissolvido na água. É um tipo de solução que a gente não consegue ver as fases acontecer, né? Então, sempre que a gente pensar em solução, a gente tem que pensar que eu vou ter um soluto e um solvente. Isso é, o soluto é sempre aquele que vai estar em menor quantidade. E o solvente é aquele que vai estar em maior quantidade. No nosso exemplo do sal dissolvido na água, o meu soluto vai ser o sal e o meu solvente vai ser a água, porque a água estará em maior quantidade. Então, o soluto é aquela substância dispersa na solução, ou seja, eu tenho meu copo de água, vou adicionar o sal e o sal vai estar o quê? Disperso dentro da minha solução. O solvente, ele possui estado físico preservado, ou seja, a água, ela iniciou a solução líquida e vai terminar líquida. Já o sal, ele começou sólido e terminou numa solução aquosa. Ainda falando do solvente, ele é quem possibilita a dissolução, ou seja, se eu colocar o meu sal dentro da minha água, vocês vão perceber que ele vai se diluir ali dentro. Isso se dá por conta do meu solvente, ou seja, a água. Classificação. Como a gente pode classificar essas soluções? A gente pode classificar pelo estado físico, pela natureza do soluto ou pela relação soluto-solvente. No estado físico, eu posso ter o líquido, o sólido e o gasoso. O líquido, a gente pode lembrar da água e sal, que foi esse exemplo que a gente viu aqui anteriormente. A gente pode lembrar do vinagre, entre outros. Quando a gente fala em solução, a gente sempre acaba remetendo ao líquido, né? Mas a gente pode ter solução sólida e gasosa. Sempre tomem cuidado para não esquecer disso, que não é só líquido. Então, um exemplo de solução sólida são as ligas metálicas. Isso é, a sua aliança de ouro aí, ela é composta por 75% ouro, no caso de 18 quilates. É 75% ouro e o restante é de cobre e de prata. Então, é uma solução sólida. A gente também pode ter soluções gasosas. Um exemplo é o ar que a gente respira, né? O ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é uma mistura de nitrogênio, oxigênio, entre outros gases. Como ela é uma mistura homogênea, porque a gente não consegue ver aonde estão esses gases, e é um tipo de classificação gasosa. Para a natureza do soluto, a gente tem as soluções iônicas e as soluções moleculares. Lembrando que soluto, no nosso exemplo, é o sal, é aquele que está em menor quantidade. As iônicas, a gente pode lembrar do próprio sal, que é NaCl, né, que tem as nossas cargas. E a gente pode pensar em moleculares, por exemplo, a sacarose, que é o nosso açúcar. Então, se eu misturar açúcar na água, eu vou ter uma solução molecular.